Boa tarde, pessoal. Então, estamos no dia 26 de janeiro de 2017, a 13 horas e 30 minutos. Então, eu vou estar apresentando mais uma atualização referente ao sistema de estacionamento e dessa vez eu vou dar uma melhorada na parte da impressão do ticket. Então, aqui na nossa classe de cria banco, eu inseri mais algumas linhas de código. Então, essa aqui é a linha de código responsável por estar criando lá no banco de dados a nossa tabela relatório. E mais abaixo eu tenho aqui o método que faz a inserção desses dados caso não exista nenhum registro, né, nessa determinada tabela. Aqui na parte de relatório, então já deixei o JFrame já pré-criado, só para a gente estar configurando. Então se eu vir aqui e verificar, ele já está com os nomes, tudo, o nome da variável renomeada, de forma que a gente possa entender. Vou cancelar isso daqui. E antes da gente estar configurando aqui a nossa tela do relatório, eu só vou mostrar um detalhe referente lá ao nosso arquivo .jasper. Então eu vou abrir um exemplo. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então aqui eu estou usando algo mais na nossa parte do ticket, que é esse código de barra. Então vou até deletar aqui e inserir um novo, só para mostrar como que funciona esse carinha. Então ele está gerando esse erro aqui, então para a gente tirar isso daqui é um processo bem simples. A gente vai clicar com o botão direito do mouse, propriedades, a gente vai em código de barra, a gente vai tirar esse cara daqui. Aqui em tipo, a gente vai deixar, eu vou deixar no padrão, acredito que seja o padrão mais utilizado de código de barra, então vou deixar esse cara aqui, code 128. E aqui na expressão do código de barra é onde a gente vai jogar a variável referente ao nosso banco de dados. Então eu quero que jogue o código lá do cliente diarista aqui no nosso código de barra. Então é só dar duplo clique nesse cara, dou um aplicar. E para mostrar o número do código que vai aparecer nessa parte aqui, para fazer com que ele apareça aqui no nosso código de barra, é só marcar essa opção aqui de mostrar texto. E é basicamente isso daqui. Então feito isso, e tem outro detalhe também, para mim deixar no tamanho do papel lá do cupom fiscal. Então é só vir aqui em editar, propriedades do relatório, e aqui vocês deixam o tamanho de forma que vocês preferirem. Então como o tamanho do cupom fiscal ele tem em torno de 8 centímetros de largura, eu deixei nesse tamanho. Então eu vou fechar e vou compilar só para mostrar como que está esse ticket. Então é assim que ele vai aparecer quando a gente executar lá no nosso sistema. Vamos fechar esse cara, vou só minimizar. Então vamos para a parte do nosso código aqui da configuração. Então eu já deixei deixei certo aqui a parte dos imports, então só vou tirar o comentário, porque a gente vai estar utilizando um pouco mais para frente. Então vou inicializar algumas variáveis. Agora vou direto lá para o final da linha da nossa classe e vamos jogar mais alguns métodos aqui. Então esse aqui é o cara responsável por a gente estar abrindo a tela aqui da configuração do relatório. Então a partir de um determinado evento do botão lá da nossa tela principal, ele vai executar esse método e exibir essa tela aqui de configuração. Então esse cara eu vou deixar ele comentado já, pelo menos por enquanto, depois a gente tira o comentário dele. Então lembrando que nessa tela de configuração a gente não vai fazer gravação de dados, então somente alteração. Então, para a parte da alteração a gente só precisa exibir os dados antes, para depois a gente visualizar e posteriormente estar fazendo a alteração.
Então vou só dar uma revisada aqui no nosso código que a gente inseriu, só para que não fique nada para trás. Então eu estou utilizando esse método de impressão porque a gente vai fazer de forma que o cliente possa estar reimprimindo a etiqueta. Então, vou ter aqui no nosso projeto para tentar explicar melhor. Então, eu posso tanto fazer a reimpressão da etiqueta quando o cliente deu entrada no veículo, reimpressão da saída do veículo, ou a reimpressão do cliente mensalista. Ou seja, assim que o cliente pagar a taxa lá do mês que ele permaneceu, que o carro permaneceu, ele vai estar gerando uma espécie de um recibo, um ticket lá que ele pagou. Então aqui eu posso estar reimprimindo esse ticket, caso seja necessário. Então vou vir aqui no nosso Combo Box, a gente vai criar um evento para ele, jogar mais alguns códigos aqui. Então vamos agora aqui para o nosso botão OK, a parte que vai puxar a parte o método de reimpressão. Agora vamos aqui para a parte do modo de impressão. E por último, vamos vir aqui na parte de não imprimir. E a gente não pode esquecer também do botão salvar, né? Senão a gente não consegue fazer nada. E para a gente testar esses códigos que a gente inseriu aqui na nossa configuração de relatório, a gente vai ter que abrir a nossa tela principal, de lá que a gente vai chamar essa tela de modo que ela visualize. Então eu já deixei aqui inserido aqui um item de menu, que é o modo de impressão. Então vou dar um Shift F6 para a gente concluir o nosso teste. Vou em editar, modo de impressão. Aqui eu já tenho alguns dados que eu já inseri anteriormente. Então se eu quiser fazer reimpressão aqui de entrada do veículo, por exemplo, do código 6, eu clico em OK. Ele vai puxar o nosso relatório lá com base no código 6. De saída, se eu quiser fazer é a mesma coisa. Aqui eu vou tentar fazer uma de saída do código 6, que ele vai dar um valor 0, porque a gente não concluiu a saída do veículo. Mas eu posso estar fazendo a reimpressão de qualquer etiqueta, desde que tenha sido da entrada, desde que o código ali esteja presente lá na nossa tabela do banco de dados. Se não tiver, se eu colocar aqui um código que não existe, ele vai dar uma visualização de uma coisa que não existe. Então é isso daí. Então vou finalizar esse vídeo por aqui. Aí no próximo a gente continua com a atualização com base lá na nossa tela principal.